Finalmente os Warrens vão enfrentar o Valak, vamos entender como ele está envolvido com os Hudsons, do caso de Enfield e porque ele é um dos mais polêmicos dos Warrens. Vamos ver cada uma das assombrações que essa família vai enfrentar, desgastando ao máximo essas meninas perturbadas por um poltergeist aparentemente bem violento, que esconde algo muito mais sombrio nessa casa. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, onde eu trago um resumo completo do segundo filme da trilogia de Invocação do Mal, já que dia 5 de setembro vai lançar o tão esperado quarto filme dessa franquia, que vai adaptar um dos casos mais tenebrosos dos Warrens, o da família Smurl. E por isso eu decidi fazer uma maratona, onde eu vou resumir cada um dos 3 filmes, explicando a história, passando pelos eventos mais importantes e assustadores. E como semana passada falamos do primeiro filme, o da família Perron e da Annabelle, dessa vez vamos para o segundo filme, onde os Warrens vão ter que deixar de lado o seu medo e a pressão para tentar salvar essa família que corre um grande perigo. Então prepare a pipoquinha, um refri e bora pro filme. Algo que assumiu uma forma blasfema para atacar minha fé. Há uma presença demoníaca na casa. O nome do demônio nos dá poder sobre ele. Quem é você? Em 1976, em Amityville, Ed e Lorraine Warren vão investigar uma casa que há um ano antes um crime ocorrera, onde um homem chamado Ronnie Defoe assassinou sua família inteira nessa casa. E a família Lutz, que se mudara para o local, alegava que a casa estava assombrada. Eles são chamados então pela igreja para investigar se realmente tinha alguma coisa na casa ou não. A Lorraine, como vimos no primeiro filme, ela tem o dom da clarividência, onde além de ver espíritos, ela consegue saber o que aconteceu no local. E eles queriam saber se o que aconteceu ali tinha realmente alguma influência demoníaca, como o Ronnie alegara no tribunal. Ela vai andando pela casa, vendo o que aconteceu, enquanto escuta alguma coisa sussurrando para ela fazer aquelas coisas horríveis. O espírito de um garoto chama a sua atenção e ela vai atrás dele até o porão, onde se encontram os espíritos dos que morreram ali. E ela vai se deparar com uma força muito diabólica e vai ser atacada. E não só isso, vai mostrar para ela o Ed sendo morto em uma visão. Isso assusta muito a Lorraine, e ela fala pro Ed que não queria mais se envolver com esse caso. Invocação do Mal 2. Um ano depois, a quilômetros de distância de Amityville, em Enfield, na Inglaterra, vamos conhecer a Janet, Margaret, Johnny e Billy enquanto voltavam da escola, e aparentemente a Janet estava encrencada, pois foi pega segurando o cigarro de sua amiga, enquanto ela estava pegando o seu tabuleiro de Ouija. Na residência dos Hudsons, vamos conhecer a Peg, a mãe daquelas crianças, e a gente já entende que eles vivem uma situação difícil, sem a pensão do pai, que os abandonara, e sem conseguir poder pagar mais um mês de aluguel. Peg chama a atenção da Janet por causa do cigarro, mas apesar disso, deixa pra lá. Já de noite, a Janet em seu quarto com a Margaret vai pegar o tabuleiro, e a irmã vai se aproximar para jogar com ela. Elas fazem algumas perguntas, mas nada acontece. O problema é que alguma dessas perguntas envolvia o pai delas, que as tinham abandonado. Pois é isso que vai ser responsável por muita coisa que virá acontecer nesse filme. Só que eu já explico mais à frente o porquê, quando as coisas forem se esclarecendo. Bom, como eu disse, nada vai acontecer, pelo menos naquela hora, já que enquanto todos ali estavam dormindo, Janet vai aparecer do nada na sala, enquanto que no quarto, que aparentemente estava trancado, alguém vai bater com força na porta e a Margaret vai achar que é a Janet, mas quando ela abre, a Janet nem tinha subido ainda. Por consequências da fama que os Warrens tiveram após o caso de Amityville, muitos estudiosos vão questionar e zombar da veracidade do que eles faziam, dizendo que era tudo uma farsa, e isso começa a incomodar o Ed. De volta em Enfield, vamos ver o Billy e sua caixinha de música, e por ele ser gago, ele sempre cantava a música do Homem Torto para tentar melhorar a sua dicção. No meio da noite, ele vai levantar para beber água, e da cozinha vai ver o balanço no quintal se mexendo sozinho. Enquanto isso, a Margaret vai acordar com a Janet falando enquanto dorme. Vou contar pra minha mãe se você não parar. Eu quebro o pescoço dela. Parecendo que tinha alguém ameaçando ela e o Billy. Margaret tenta acalmar a irmã e se incomoda com uma escuridão estranha na parede. Ela volta a se deitar e a Janet grita novamente do seu lado. Fica longe do Billy. Deixa a gente em paz, ouviu? Janet, o que tá fazendo? Aqui não tem ninguém.
ninguém. Até que dessa vez ela escuta uma voz de um velho atrás dela. Assustada, ela acende a luz e a Janet volta sozinha pra cama. O Billy finalmente estava voltando pro quarto, passando sem perceber ao lado de um velho. Ele tropeça em seu caminhãozinho e o direciona pra sua barraca. Voltando pra cama, ele escuta um barulho estranho, mas deixa pra lá. E é quando o caminhãozinho volta sozinho em sua direção. Ele vai até a cabana e manda o caminhãozinho de volta e vai voltar sozinho pra ele. Em seguida de um grito vindo da barraca bem alto e com muito ódio. Ele chama a mãe que vai ver o que estava acontecendo, mas não tinha nada lá. E nessa hora ela vai escutar a poltrona se mexendo na sala e vai ir assustada até lá embaixo, onde vai encontrar a Janet dormindo, balançando na poltrona velha. A menina acorda assustada e a Peg leva ela de volta, decidindo que era melhor ela faltar à aula no outro dia. No dia seguinte, sozinha em casa, a Janet vai estar na sala assistindo TV. Acontece que o canal começa a mudar sozinho, e mesmo ela voltando, o canal mudava de novo, até que o controle some. O telefone toca e ela vai atender, e é quando ela vê o controle na poltrona velha. Assustada, ela pega o controle e volta pro sofá. E nessa hora, a TV perde o sinal, e quando ela vai tentar arrumar, ela se assusta vendo o reflexo do velho pela TV e o controle caindo sozinho. Minha casa! Na casa dos Warrens, Lorraine acorda sem o Ed na cama e vai encontrar ele na sala pintando um quadro. Ele diz que sonhou com essa coisa e que precisava fazer essa pintura. E quando a Lorraine vê, é o demônio que tinha atacado ela em Amityville. Ela prefere não contar pra ele e pede apenas pra ele confiar nela. De volta na casa dos Hodsons, Janet vai se amarrar na cama com medo de andar sozinha de novo. E a Margaret vai dormir ouvindo música. E ela então vai acordar caindo de cara no chão. E em seguida, alguma coisa vai bater na porta com força. Ela assustada decide abrir a porta e ver o que era. As luzes não acendiam, então ela vai com uma lanterna e vai ver a poltrona balançando sozinha. Com medo, ela corre de volta pro quarto enquanto escuta alguma coisa atrás dela. Ela tenta trancar a porta com a cadeira, mas quando corre pra cama, a cadeira se arrasta até o seu lado e a porta se abre. Ela fica com medo e se cobre, e a coisa arranca o seu lençol com força e aparentemente morde ela. A Margaret acorda e a cama das duas começam a balançar, e elas correm até o quarto da mãe. Peg vai até o quarto olhando tudo para ver se tinha alguém ali e descobre o tabuleiro de Ouija. E quando ia dar um sermão nas meninas, a cômoda se move contra a porta, deixando elas em choque. Todos correm para casa ao lado pedindo socorro. A polícia finalmente chega e eles, com a Peg e o vizinho, começam a procurar pela casa. E é quando, após ouvir batidas na parede, todos presenciam uma cadeira sendo arrastada, deixando os policiais apavorados. Por fim, aconselhando ela a procurar um padre. Enquanto isso, na casa dos Warrens, a Judy vai ouvir alguma coisa vindo do corredor, e a Lorraine, que cochilava, vai acordar e procurar pela filha. Lorraine vai atrás dela até o escritório do Ed e vai se deparar com o quadro dele, e uma música religiosa começa a tocar no gravador. Ela vai se ver novamente no porão de Amityville, onde vai ver o demônio. Quem é você? Nisso ela vai escrever algo com muita força em sua Bíblia, e o demônio vai mostrar o que quer. E ela vai ver o Ed morrendo novamente, e assim acordar em sua sala com a Judy. Aparentemente, os eventos na casa dos Hodsons continuam acontecendo, dessa vez chamando a atenção de jornalistas que faziam reportagem com testemunhas e muitos céticos também querendo descredibilizar o que estava acontecendo. E em uma entrevista, alguma coisa possui a Janet. Aparentemente era o Bill, o velho que morrera naquela poltrona, mas parecia que tinha algo além, falando através dela. Os Hodsons continuam dormindo na casa dos vizinhos, e durante a noite, o Billy vai escutar o cachorro querendo sair. Mas quando ele abre a porta, o Homem Torto surge ao seu lado e vai começar a persegui-lo pela casa, onde ele vai sair gritando e toda a família vai presenciar a sombra do Homem Torto e escutar ele falando. Mas quem aparece é a Janet, com os olhos amarelos ameaçando atacar eles, e a grade de ferro da lareira é arremessada no ar e a Janet cai no chão convulsionando. No dia seguinte, um padre leva as gravações da Janet com a voz do Bill aos Warrens. Ele pede ajuda ao casal, que está relutando. Aparentemente, a Lorraine ainda estava com medo da visão que teve em Amityville e vai contar pro Ed
Ed finalmente o que ela viu, e que foi a mesma coisa que ela tinha visto na vez em que eles tentaram exorcizar o Maurice. E ainda vai revelar para ele que o demônio do quadro era real. Mas ao mesmo tempo, o Ed quer ajudar essa família, mas ela tem medo do que pode acontecer. E assim, ele convence a Lorraine dizendo que essas visões poderiam ser um sinal de Deus. Eles viajam então, e quando finalmente chegam lá, a Lorraine, como sempre, já percebe algo estranho na casa. Aparentemente, a Peg e a Janet estavam dormindo lá para proteger as outras crianças. Ela leva o Ed até o antigo quarto da Janet, que estava trancado, e ele se depara com ele repleto de crucifixos. A Peg diz que durante a noite os móveis ficam se movendo e os crucifixos eram para tentar impedir isso, mas sem sucesso. Lá fora, a Lorraine se encontra com a Janet no balanço, e apesar de ela não querer falar, Lorraine se abre e conta para ela de quando era criança e viu um anjo. Ela consegue fazer a Janet se abrir, e ela revela estar exausta por não conseguir dormir. E a Lorraine também descobre que ela ainda ouvia esse espírito falando com ela. Inclusive, tinha acabado de falar que queria machucar a Lorraine. O Ed descobre que o pai das meninas abandonara eles para ficar com outra mulher, e como isso afetou muito as crianças, ele fala sobre como as coisas ruins se aproveitam de pessoas frágeis para fazerem mal a elas. Ed e Lorraine, acompanhado de um estudioso, o Maurice, que já estava acompanhando esse caso há um tempo, se preparam para tentar registrar a Janet manifestando o espírito, para usar como provas para a igreja. Eles pedem para ela encher a boca de água e ficar na poltrona do velho. Ela diz que ele não quer falar com eles olhando, e eles se viram. Então finalmente ele começa a falar, e o Ed logo percebe que era o espírito do Bill, enquanto vemos a visão da Janet mudando e se parecendo com o velho. Ed tenta convencer ele a ir embora, que ele já estava morto, e ele descobre ali que o Bill estava ali procurando a sua família. E por fim, quando o Ed mostra o crucifixo, o Bill muda de tom e aparentemente pede ajuda. Ajudem! Ele quer soltar! Já durante a noite, os Warrens ainda não sabem no que acreditar. A Janet e a Peg dormiriam no outro quarto, e a Janet se amarra, e apesar de a mãe se preocupar, ela diz que só assim conseguiria dormir. E é quando que no meio da noite, ela vai acordar no teto da sala, e vai ver o velho subindo as escadas, e é quando ele vai puxar a menina até o quarto que estava trancado. Ele vai atacar ela, que vai gritar chamando a atenção de sua mãe, que vai correr para socorrer ela e vai ver o rosto do Bill. Ed e Lorraine chegam e ajudam ela a abrir a porta, conseguindo soltar ela das cortinas. Mesmo vendo tudo isso, o possível crucifixo se mexendo, eles ainda não sabem no que acreditar, já que eles não viram nada além da Peg gritando e a menina lá dentro enrolada na cortina. Sua equipe vai atrás dos equipamentos para tentar registrar mais alguma coisa e colocaram câmeras na casa inteira, caso algo acontecesse. Enquanto isso, os Warrens ficam ajudando a família. Ele também ajuda com alguns outros problemas da casa que foram surgindo. Na lavanderia, alguma coisa tentaria atacar o Ed, mas vai acabar puxando a Peg para dentro da água. E o Ed chega a tempo de ajudar ela, que aparentemente também fora mordida. Enquanto isso, na sala, a Janet vai ver o velho na cozinha mexendo nas facas. E o Johnny vai lá olhar para ver o que é. E nessa hora, a Janet desaparece e reaparece na cozinha ao lado dele com uma faca. E nisso, todos os móveis da cozinha são arremessados com muita força contra a parede. A porta se tranca com o Ed tentando com muito esforço arrebentar a fechadura, e ele então consegue, encontrando tudo revirado. O menino estava escondido no armário, já a Janet estava debaixo da pia possuída. Não! Não! E o Ed consegue fazer ela se acalmar e tira a garota dali. O problema vem logo em seguida, quando uma das mulheres que estava com eles os chamam de canto e mostra uma gravação onde eles veem a Janet arremessando os móveis. Isso pega eles de surpresa, mas aparentemente os Warrens ainda acreditam neles, mesmo sem entender o porquê que ela forjou tudo aquilo. Mas a mulher ainda assim vai acusar a Peg de estar fingindo e diz que ela vem ajudando a Janet a fazer essas coisas, enquanto a Janet vai estar apenas escutando e chorando com medo. Os Warrens dizem então que infelizmente não poderiam fazer nada, já que quando a igreja visse aquela gravação, eles se afastariam do caso. A verdade é que os Warrens já deixaram claro desde o começo que eles não queriam se envolver por inteiro, igual a gente viu eles se envolvendo no primeiro filme, no caso do Maurice e até mesmo no de MTV, já que a Lorraine estava com medo, as visões dela estavam atormentando ela. E eles só aceitaram vir aqui em Enfield apenas para registrar e tentar achar alguma evidência para levar para a igreja
igreja e assim eles saírem fora e deixar que a igreja resolvesse ali o BO, se tivesse alguma coisa ou não. Só que eles sabiam que com um vídeo desse a igreja não ia querer se envolver mais nesse caso. A Peggy fica furiosa com as acusações e expulsam eles dali. E apesar deles irem embora, a Lorraine não se contenta. Ela desconfia que tem alguma coisa de errado, já que não fazia sentido ela forjar aquelas coisas justo no único cômodo repleto de câmeras. Enquanto na casa, a Margaret pergunta do porquê que ela fizera aquilo, e a Janet diz que o Bill dissera que se ela não fizessem eles irem embora, ele mataria todos os seus irmãos. Já no trem, enquanto esperam eles sair, o Ed vai derrubar as duas gravações que eles fizeram, e elas vão cair cruzadas, e o Ed vai entender então que as duas mensagens se conectavam. Uma completava a outra. Ele não quer me soltar! Ajudem-me, ele! Nessa hora, a Lorraine vai ter uma visão da casa e vai ver o velho, esse que vai admitir que tinha outra coisa por trás, uma coisa não humana que queria a menina e estava usando o espírito dele para desgastar ela. Lembra no começo que eu falei que a Janet estava fazendo perguntas sobre o seu pai enquanto mexia no tabuleiro de Ouija? E que isso, de certa forma, faria toda a diferença? Pois bem, acontece que o espírito do Bill só estava ali pois ele tinha escutado alguém chamando e ele achara que era sua família. Por isso que quando ele chegou lá, ele ficou com raiva de ver que não eram eles. E de certa forma, o demônio viu essa oportunidade e se aproveitou do espírito do Bill para tentar enfraquecer e cansar a Janet, pois só assim ele conseguiria manipular totalmente a menina. Ele também vai dar uma pista para ela, e através de uma charada, eles precisariam encontrar o nome desse demônio, e eles sabiam que o nome daria poder sobre ele. E o velho, de alguma forma, sabia que eles poderiam conseguir esse nome. Estava lá no seu primeiro suspiro. Você não pediu. Não entendi. Por favor. Eles então decidem voltar para salvar ela. E já na casa, enquanto a Peg está abalada, tanto a Janet quanto a Margaret vão começar a levitar. E a Janet, possuída, vai rir enquanto a Margaret é arremessada. Peg pega os filhos e os tiram da casa, mas quando voltaria para pegar a Janet, a porta se fecha. O casal finalmente chega e o Ed tenta entrar pela frente, quebrando o vidro, mas vai ser atingido pelos móveis. Então ele vai dar a volta para entrar pelos fundos. E a porta vai se fechar, separando o Ed da Lorraine. Ele quer ir salvar a menina, mas a Lorraine pede para ele esperar, pois está morrendo de medo de perder ele, por causa da visão. Não posso perder você. Tenho muito medo. Eu te amo, Lorraine. Ed, não! Ele entra na casa pela lavanderia e arrebenta o chão da casa para conseguir acesso até a sala, e um gás explode em seu rosto, prejudicando sua visão. Enquanto ele tenta se movimentar, o Homem Torto vai começar a perseguir ele. Enquanto o vizinho está tentando arrombar a porta, Lorraine se lembra que perguntou o nome do demônio, e ele realmente disse, e ela tinha escrito na Bíblia. Ela corre até o carro e a encontra. Nessa hora, um raio parte uma árvore, deixando igual na visão que o Ed morreria. E a Lorraine consegue entrar na casa, chamando por ele, que finalmente alcança a Janet. A janela se explode e ela se joga em direção à árvore, mas o Ed consegue segurar ela e se agarrar nas cortinas. Lorraine chega na hora e se depara com um demônio a encarando. Ela tenta correr para salvar o Ed, mas vai ser lançada contra a parede. Nessa hora, ela enfrenta o demônio, chamando-o pelo nome. E assim consegue finalmente derrotar esse demônio, mandando-o pro inferno, conseguindo correr a tempo de segurar o marido, salvando ele e a Janet. Tudo estava bem, finalmente. A Janet estava segura com sua família, os Warren se recuperando, e pelo que é mostrado durante o filme, aparentemente essa família conseguiu encontrar a paz, mesmo continuando morando nessa casa. Em seguida, vemos o Ed em seu museu, guardando a caixa de música do Homem Torto, e o filme, por fim, finalizando com os dois curtindo e dançando ao som de Elvis. E assim, finalizando o resumo do segundo filme da trilogia de Invocação do Mal, onde finalmente vimos o fim do Valak, que apesar de nessa trilogia só aparecer no segundo filme, já estava enchendo o saco há um bom tempo. Na Freira 1, a Freira 2, num possível a Freira 3. E a gente sabe como estava sendo difícil exorcizar esse demônio. E bom, eu confesso que eu gosto muito desse filme, pra mim ele é um dos melhores dessa saga, desse universo e até mesmo do gênero do terror. O que o James Wan faz aqui é algo absurdo. A direção dele, a maneira como ele faz um paralelo
paralelo entre os casos, e eles conseguem adaptar o caso real e trazer aqui pra gente toda essa questão envolvendo jornalistas, céticos, e ao mesmo tempo fazer um paralelo pra quem tá assistindo e pros Warrens, onde a gente consegue ver o porquê que as pessoas ainda duvidam deles. No fim, assim, né, independente de ser real ou não, no filme, que é real, a resolução é tudo muito bom. Sério, eu gosto muito. Me fale aqui se vocês também gostam desse filme e qual que é o favorito de vocês de todo esse universo, incluindo os da Annabelle e os da Freira. Lembrando que se esse vídeo ir bem, tiver bastante like, já trago a parte 3 mais rápido possível, onde a gente finalmente vai falar do mais polêmico Invocação do Mal 3. Polêmico porque todo mundo sabe que dividiu muita opinião, tem gente que gosta muito, tem gente que odeia, tem gente que tá ali e tal, e traz, né, um dos casos mais polêmicos dele também, que inclusive foi até pro tribunal, onde eles defendiam a vítima, alegando que ele agiu por conta de um demônio. E isso é foda. Além de que é onde a gente vai ver os primeiros sinais de um possível infarto do Ed Warren. Então curtam bastante para eu saber que vocês estão gostando, pois assim eu sei que eu posso continuar trazendo esses e mais vídeos desse universo de Invocação do Mal. Até porque o quarto filme está vindo aí e com certeza falaremos bastante. Vai ter vídeo de final explicado, vai ter crítica, vai ter análise geral, vai ter análise do filme inteiro. Tem muita coisa que eu tô planejando, vídeo de detalhes, todos os detalhes, falando dos casos e das referências. Inclusive eu posso até fazer um vídeo falando sobre o caso real que é mencionado nesse filme, não dos Smurfs, em si o primeiro deles que está conectado com o que vai acontecer nesse quarto filme. Se vocês não querem perder nenhum desses vídeos, se inscreva aqui no canal, pois além de Invocação do Mal, estarei falando sobre muitos outros filmes aqui, sobre muitas outras séries aqui, e pode ser que em algum momento vocês acabem gostando ou não de algum desses vídeos. Aproveita também e compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de filme de terror, que gosta de Invocação do Mal e não vai ter tempo de reassistir os filmes para assistir esse quarto, ou que não tem coragem de assistir os filmes. Pode ser que ele assista e goste. E assim vocês estarão me ajudando bastante. Aproveita e me siga em minhas redes sociais, lá eu estou sempre falando com vocês, interagindo com vocês, postando um monte de merda, mas estamos ali, né? E assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau.